Olá pessoal, agora que nós já aprendemos a formatar uma base de dados como tabela e tabela dinâmica e também já fizemos aqui a inserção de segmentação de dados, podemos utilizar o recurso de gráfico dinâmico. Nós podemos dizer que o gráfico dinâmico é um recurso gêmeo da tabela dinâmica. Podemos dizer ainda que é um recurso similar ou um recurso complementar. Mas como assim? O gráfico dinâmico muda apenas a forma de exibir os resultados mostrados em uma tabela dinâmica. Na tabela nós temos os valores tabelados e eles se alteram de acordo com a disposição dos dados que eu faço nas áreas de inserção de rótulos que ficam à minha direita. Em contrapartida, no gráfico nós temos recursos visuais que se alteram também de acordo com a alteração dos rótulos nas áreas de inserção e de acordo com a segmentação de dados que eu implementar ali dentro. Eu mantive essa planilha que foi utilizada na aula de segmentação de dados e eu vou criar um gráfico dinâmico aqui. A diferença é que dessa vez eu inseri uma coluna referente às empresas. O nosso exemplo agora será o seguinte: essa planilha é uma planilha de vendas, cujas vendas foram feitas para esses clientes, desses países aqui, e o acréscimo do exemplo é que essas vendas foram realizadas por essas empresas. As empresas vão de 1 até 10, e eu não coloquei aqui os seus nomes específicos. Eu coloquei dessa forma só para exemplificar para vocês de uma forma mais didática. Ok? Vamos começar então. Vou clicar aqui dentro da minha base de dados e aí eu vou vir na guia Inserir e vou criar uma tabela dinâmica. Beleza, e agora eu posso criar o gráfico. Para fazer isso, basta vir aqui na guia Analisar, que já está selecionada, e aqui no grupo Ferramentas eu posso clicar na opção de Gráfico Dinâmico. Será exibida essa janela padrão de criação de gráficos, onde é possível escolher o modelo desejado. Eu vou deixar marcada aqui essa primeira opção de gráfico de colunas, e dentro de gráfico de colunas eu também vou deixar marcada essa primeira opção. Ok? Então, basta clicar aqui no botão de OK, e nós temos aqui o campo para a criação do gráfico dinâmico. A nossa tabela está em branco, então, consequentemente, o nosso gráfico também estará em branco. E agora eu vou inserir os rótulos aqui nos campos da minha tabela dinâmica. Vou clicar aqui na tabela dinâmica e vou inserir empresa no campo aqui de linhas e vou inserir preço total aqui no campo de valores. Vejam que aqui está escrito preço total. Eu vou voltar aqui na minha base de dados e vou alterar preço total para valor total. Eu acho que é uma expressão mais pertinente. Ok? Eu vou vir aqui na minha planilha, clicar na minha tabela dinâmica, guia Analisar, e eu vou atualizar esses dados. Vejam que a minha tabela dinâmica foi atualizada, o meu campo aqui de preço total sumiu e foi atualizado para valor total. Eu posso puxar esse campo aqui para essa área de valores. E o que nós temos aqui? Qual que é a situação? Nós temos todas as empresas que são listadas aqui na base de dados e temos a soma dos valores de venda para cada uma dessas empresas. E eu vou, inclusive, colocar a formatação contábil aqui nesses valores. Basta clicar 2 vezes aqui no meu rótulo, clicar em formato do número, contábil, 2 casas decimais e OK. E como o gráfico é dinâmico, eu posso colocar as empresas que realizaram as vendas e colocar o sexo dos clientes que compraram dessas empresas. Vou puxar aqui o rótulo de sexo para esse campo aqui de linhas. Beleza? Nós temos aqui as empresas, o sexo feminino e o sexo masculino e os valores de soma. E esses valores são representados aqui no gráfico. Temos as empresas, o sexo e os valores. Eu vou expandir aqui o meu gráfico para ele ficar melhor distribuído. E beleza. Vou puxar para cá e tranquilo. E outra coisa, se eu retrair aqui a minha empresa, os valores aqui referentes ao sexo feminino e masculino somem. Fica apenas a soma referente à minha empresa. Beleza? Vou retrair aqui para a empresa 10 também. E aí eu posso deixar dessa forma, ou posso deixar a minha legenda completa, com os nomes das empresas e o nome aqui do sexo de cada pessoa. E esse gráfico aqui tem as mesmas propriedades de um gráfico comum. Então dá para clicar no gráfico, puxar para cá e clicar nesse sinal de mais, nesse símbolo. E aqui nós temos os elementos do gráfico. Eu posso retirar os eixos, posso colocar títulos dos eixos e posso fazer uma série de formatações aqui dentro, na área do meu gráfico, como por exemplo, retirar as linhas de grade
e retirar a legenda. Eu posso colocar ainda rótulos de dados. Vejam aqui que os rótulos ficaram distribuídos de uma forma bagunçada aqui na área do meu gráfico. Então eu posso simplesmente clicar aqui dentro, seleciono todos os rótulos e aí eu venho aqui na guia Página Inicial, clico nesse botão e coloco para girar o texto para cima, beleza? E aí os valores de rótulos ficam melhor distribuídos aqui dentro da área do meu gráfico. Eu também posso aumentar essa área e diminuir aqui dentro essa área em que aparece a parte dos indicadores, né? A barra aqui do meu gráfico. Posso também tirar o título e beleza. E aqui abaixo nós temos os filtros do meu gráfico. Tenho aqui o filtro de empresa e o filtro de sexo. Eu posso colocar apenas os valores referentes a uma determinada empresa, como a empresa 1, por exemplo. Eu clico aqui em selecionar tudo, desmarco todos esses valores e clico na empresa 1 e depois em OK. Nesse caso, aparece apenas o valor referente à empresa 1, no que tange aqui o sexo feminino e o sexo masculino. E eu também posso definir o sexo. Posso tirar a seleção e colocar apenas o sexo feminino, beleza? Ou posso colocar apenas o sexo masculino. E notem aí que esses filtros trabalham da mesma forma que uma segmentação de dados. Só que a segmentação trabalha com botões, certo? E falando em segmentação, eu vou criar uma segmentação aqui com base nessa tabela dinâmica. Eu vou retirar aqui o filtro que eu coloquei, vou selecionar todos os valores, tanto para empresa como para sexo. Seleciono aqui os valores, vou puxar esse gráfico para cá, clicar na minha tabela dinâmica e aí vou clicar aqui na guia Analisar e inserir uma segmentação de dados. A minha segmentação de dados será feita com base no rótulo de empresa. Clico aqui e clico em OK. Eu vou colocar duas colunas, beleza? E vou ajustar o meu painel. Coloco o meu painel aqui na parte de cima. Feita essa primeira segmentação, eu vou criar uma nova segmentação. Clico aqui mais uma vez e essa segmentação será feita com base nos valores de sexo masculino e feminino. Faço aqui a adequação do tamanho do painel e beleza, temos aqui as nossas segmentações. E agora eu posso simplesmente escolher uma empresa e os valores vão se alterar tanto na tabela dinâmica como no gráfico dinâmico. E depois posso escolher também um determinado sexo. Eu também posso clicar aqui nessa opção de seleção múltipla. Quando eu faço isso, eu posso escolher várias empresas pertencentes aqui ao meu quadro, ao meu painel de segmentação de dados. Posso escolher a empresa 1, 2 e a empresa 4, por exemplo. E aí eu posso comparar os valores dessas empresas referentes a um determinado sexo, tanto masculino como feminino, ou eu posso colocar os dois sexos aqui lado a lado e comparar os valores dessas empresas. Dá para colocar também, além da soma de valor total, as quantidades, as unidades aqui dos produtos vendidos. Eu pego aqui as quantidades, coloco aqui dentro da minha tabela dinâmica, vou puxar essa segmentação para cá. E aqui, em soma de quantidade, eu vou clicar duas vezes no rótulo e vou alterar o formato do número para número com separador de milhar e nenhuma casa decimal. Clique em OK e OK. E aqui no nosso gráfico, nós podemos ver que surgiu uma nova coluna na cor laranja. E essa coluna representa as quantidades, beleza? E para finalizar, pessoal, eu posso pegar e inserir uma linha do tempo aqui dentro. Posso clicar na tabela aqui novamente, clicar na guia Analisar e inserir linha do tempo. A minha linha do tempo será feita com base nesse rótulo de data. Clique em OK. E tenho aqui a minha linha do tempo com a divisão feita por meses. E eu vou colocar a divisão como sendo feita por anos. Tem aqui o ano de 2017, 2018 e 2019. E como eu fiz essa linha do tempo com base nessa tabela dinâmica, já fica tudo conectado aqui dentro dessa minha planilha. Então, pessoal, vocês percebem o poder dessas ferramentas? Olha como são interessantes esses recursos na mão de um gestor. Dá para analisar os valores totais de vendas e suas quantidades, definir quais empresas fizeram essas vendas e se os clientes eram do sexo feminino ou masculino. Dá para analisar isso de acordo com a data
Eu posso dividir essa data de acordo com os anos, com os meses, com os dias ou com trimestres. E outra coisa, se eu vier aqui na minha tabela dinâmica, eu posso clicar nessa parte aqui, clicar 2 vezes no sexo que eu quiser, referente a uma determinada empresa, e aí eu posso detalhar as informações referentes a essas vendas. Posso clicar aqui em cliente, por exemplo, clicar em OK e descobrir quais clientes do sexo feminino fizeram compras nessa empresa. Posso descobrir os valores individuais dessas compras e posso descobrir as quantidades individuais e as quantidades totais, assim como os valores monetários totais. Então, realmente, pessoal, esse recurso de tabela dinâmica e seus complementos facilitam demais a vida de gestores, analistas de dados ou mesmo pessoas comuns que utilizam aqui o Excel para fazer essas análises. Beleza? Então, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima aula.